Queridos, eu tenho louvado muito a Deus por esses últimos tempos em que temos vivido. Aqui, especialmente na Igreja Batista Renovada, nós somos um povo privilegiado. Porque desde o final do ano passado, que o pastor Marcos, o pastor Ezequiel, os demais pastores, têm trazido um curso PhD para nós de intimidade com o Senhor. Através do caminho da paternidade. São estudos, são pregações, são conhecimentos que nos revelam o Pai, que nos aproxima do Pai dia a dia. E na minha vida, irmãos, esse tempo tem sido muito proveitoso. Eu já tenho colhido alguns frutos de tudo aquilo que eu tenho aprendido aqui, de tudo aquilo que eu tenho sido transformada pela renovação da minha mente. Eu já tenho experimentado coisas novas, uma porção nova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu peço a Ele que isso seja para a honra e glória do nome dEle. E agora, nesse estudo de Ruth, nós temos aprendido muito mais, porque o livro de Ruth fala de nós. O livro de Ruth, ele fala exatamente aquilo que nós temos vivido nesse tempo, não só como igreja, não só como filhos e servos de Deus, mas como cidadãos, como brasileiros. E quando a gente vai estudando e entrando mais pela revelação que está neste livro, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se posicionando de maneira diferente, enxergando tudo aquilo que nós temos vivido também de maneira diferente. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor dentro do livro de Ruth. O pastor Marcos, ele já deu uma geral, né? Ele já falou de uma forma geral de todo o livro, de toda a história dessa família e dessas pessoas. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês aquilo que Deus me deu. E aquilo que Ele trabalhou profundamente na minha vida. Eu peço que Ele também leve até vocês. Amém? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do trecho que está no capítulo 1, dos versículos 19 a 22. É mais uma parte que traz ensinamento, que traz revelação e que principalmente traz conhecimento para que a gente possa enfrentar aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Queridos, realmente essa história é uma história muito atual. Ela retrata o cenário do nosso país, ela mostra claramente aquilo que nós temos enfrentado dentro do nosso país. Tanto cristãos como não cristãos, evangélicos como não evangélicos, têm vivido a mesma coisa. A crise, ela não só é financeira, ela não só de provisão, mas ela também é governamental, ela é moral, e a gente pode dizer que também é uma crise religiosa. A crise financeira, a crise de provisão, ela simplesmente mostra tudo aquilo que está de trás dos panos, tudo aquilo que está encoberto. Infelizmente, a natureza humana é assim. A gente só desperta quando mexe no bolso. A gente só desperta quando a nossa rotina é alterada. Quando nós temos que mudar alguma coisa a qual estávamos habituados. E aquele povo vivia um tempo de apostasia,
de abandono da fé. E é o que nós temos visto no nosso meio. Muitos se apostatando da fé. E para mim, algo pior ainda do que se apostatar da fé, do que abandonar a fé, é usar a fé. E nós temos visto isso no nosso meio. Muitos usando a fé a seu bel prazer, aos seus próprios propósitos, à sua própria vontade. Estamos vivendo dentro de uma sociedade descabeçada, acéfala, descoberta. Por quê? Porque a nossa crise maior, como o pastor Marcos já falou na semana passada, é uma crise de autoridade. As nossas autoridades estão corrompidas, corruptas, são perversas, distorcidas, negligentes e extremamente egoístas. Elas governam para si mesmas. E essa é a maior causa pela qual as pessoas não se submetem a essas autoridades. Como se submeter a uma autoridade perversa, a uma autoridade corrupta? Existem muitos poucos dentro do nosso país que estão exercendo a autoridade autêntica. Não legítima, irmãos, porque toda autoridade é legítima. A palavra de Deus nos confirma isso. Mas muitas vezes a autoridade é legítima, mas ela não é autêntica. Ela não tem o modelo correto, a forma correta. Ela não tem identidade. E o melhor e maior modelo de autoridade é o modelo da autoridade do Pai. Por isso a gente precisa aprender os princípios da paternidade e da intimidade. Irmãos, aqui na igreja eu louvo a Deus. Não é fazer média com os nossos líderes, não, mas nós somos um povo que tem se alimentado com banquetes que poucos têm acesso. Nós temos recebido, tem sido investido nas nossas vidas algo muito precioso. E para a gente isso se torna tão comum que muitas vezes a gente não consegue dar valor. A gente não consegue enxergar. Todas essas ministrações têm sido para nós, para mim tem sido, eu posso afirmar para vocês, como uma vacina, como um tratamento profilático, preventivo, para os tempos que nós ainda enfrentaremos. Estão dizendo que 2016 vai ser talvez o pior ano da crise, mas pelo que a palavra de Deus nos diz, anos muito piores virão por aí. E tudo aquilo que tem nos sido ensinado pelo Pai, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, tem sido como uma vacina para nos fortalecer, para nos manter firmes, para que o nosso organismo espiritual e psicoemocional possa combater qualquer vírus, qualquer praga, qualquer epidemia. Essa família estava enfrentando o que muitos de nós estamos vivendo. Eu não sei o quanto a crise já te afetou, mas eu sei que essa família tinha sido muito afetada pela crise, assim como as demais famílias. Mas nesses momentos de crise nós temos que nos lembrar que a chuva cai sobre justos e injustos, mas a seca também vem sobre justos e injustos. E muitas vezes, quando a seca vem, a gente começa a procurar, o que é que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo, Deus? Você me abandonou? Você se esqueceu de mim? Você me excluiu de dentro dos seus filhos? Mas não. Esses são períodos preciosos, como a Carla ministrou aqui, né, sobre a sondagem de Deus. Deus nos conhece, irmãos. A palavra diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Deus já conhece. Antes que ela chegue no nosso pensamento, Deus já conhece, Ele nos conhece. Mas esses momentos são os momentos para que Deus sonde, tirando um pedaço das motivações erradas, dos caminhos tortuosos, e nos mostrando, olha aí o que está dentro de você. Olha aí quais são as suas intenções, quais são as suas buscas e motivações. São um período de revelação do amor de Deus, mas também de revelação de quem nós mesmos somos. E a fome veio, a crise veio. E era muito comum no Antigo Testamento que a fome viesse em consequência da desobediência do povo. Somente dessa maneira o povo se arrependia e voltava para o Senhor.
Somente assim havia quebrantamento, havia arrependimento. E o povo buscava o Senhor e tudo voltava ao normal. Mas diante daquela crise, Elimeleque, como líder daquela família, ele tinha que tomar uma atitude. Ele tinha que fazer alguma coisa. E nesse tipo de circunstância, seja de escassez, seja de qualquer tipo de problema, enfermidade, a dúvida vem, o medo vem, a pressão vem. E esses sentimentos são sentimentos próprios do ser humano, são próprios da nossa natureza. Não há nada errado em sentir essas coisas. Mas essas coisas têm que servir para nós como um sinal de alerta. O perigo do problema é quando a gente perde o foco. E o foco das nossas vidas passa a ser o problema. O problema passa a ser o centro da nossa vida. E aí a pressão, o medo, a ansiedade, as preocupações, a dúvida, a opinião dos outros nos sufocam, nos oprimem e são péssimos conselheiros. Quando surgem problemas, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que eles nos dominem. Nós temos que, para resolver um problema, nos afastar dele. E enxergar de maneira adequada, com a ótica, a visão correta. Mas nós só conseguimos fazer isso se nós tivermos uma vida de intimidade e comunhão com o nosso Pai. Tomar a decisão certa requer um pré-requisito essencial chamado discernimento. Sem discernimento, nós não conseguiremos fazer a escolha certa. Mas o discernimento não é algo que nós aprendemos, é algo espiritual, é um dom de Deus. Mas é um dom que nós recebemos quando nós abrimos uma porta para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Quando nós permitimos e damos ao Espírito Santo liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Quando você fala, sonda-me, Senhor, você está abrindo a porta para que o Espírito Santo mostre aquilo que está oculto, aquilo que está trancado e que nem mesmo você consegue ver. Mas isso é resultado de uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, oração, jejum e palavra. Não há como se relacionar com o nosso Deus se não tivermos uma vida de consagração, de busca de santidade. E aí nós teremos sim a intimidade com o Senhor. Mas Elimeleque toma agora uma decisão. E ele resolve ir para uma terra estrangeira, para Moabe. Movido pela busca da sobrevivência, para garantir a descendência dele e dos seus filhos, ele sai de Belém. Irmãos, quando o problema vem, nós temos duas opções. Ou nós enfrentamos o problema, ou nós fugimos do problema. E Elimeleque escolheu fugir. Ele não conhecia Deus como Pai. Ele não tinha recebido a revelação da paternidade de Deus sobre a vida dele. O seu nome, Elimeleque, significa o meu Deus é rei. Mas esse homem não vivia isso. Ele não vivia debaixo da soberania desse rei que é Yahvé, o Todo-Poderoso. Em qualquer situação que nós estejamos passando, nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é rei. E que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Elimeleque não tinha experiência com Deus. Ele não conhecia Deus como Jó, por exemplo. Jó era contemporâneo de Elimeleque. Era da geração dos patriarcas. E lá em Jó, no capítulo 5, há uma passagem que para mim foi como uma chave. Uma chave para a vitória. Uma chave para adquirir resiliência. Que é sair mais forte das situações que possam trazer marcas sobre a sua vida. Jó 5, do versículo 17 a 25, diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome,
ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Irmãos, Deus me levou a essa palavra talvez no período mais difícil da minha vida. Eu tinha recebido um diagnóstico de morte. Segundo o médico, eu não tinha muita esperança. E nesse momento, essa palavra gerou vida na minha vida. E ali, no Senhor, eu encontrei força para buscar esperança e receber uma porção maior da fé. E essa foi a chave que Deus me deu para um caminho de intimidade, de provar Deus, de experimentar, de saber o gosto que Deus tem e poder descrever quais os temperos que haviam naquele tempo da minha vida. Graça, misericórdia, aconchego, amor, paz, esperança. Elimeleque com certeza não conhecia os sabores da intimidade da presença do Senhor. E o medo, a angústia, as preocupações e todas aquelas circunstâncias fizeram ele se esquecer de quem era o seu Deus. Ele não tinha muita experiência com Deus. A crise é uma excelente oportunidade para que o Senhor possa remover em nós os entulhos, os excessos, os supérfluos, as pirraças, os mimos, os desperdícios da nossa vida. Deus aproveita o tempo de crise, de problema e de deserto, ou de seca, seja como você quiser chamar, para faxinar, para nos limpar, para nos purificar, estabelecendo novas prioridades, nos dando uma visão melhor, fazendo com que a gente exerça o desapego, abandonar as coisas que para trás ficaram. E o melhor de tudo, a gente aprende a descansar e a confiar no Senhor. E aí nós estamos prontos para receber mais fé, porque a fé é um dom de Deus e Ele só dá mais fé se nós estivermos da maneira que Ele quer. Elimeleque não buscou a Deus para tomar uma decisão. E ele foi motivado e movido pela necessidade de sobreviver. E ele sai de Belém. A decisão dele, com certeza, teve o apoio da família, da esposa, dos filhos, que também estavam da mesma forma, aflitos, inseguros, porque, irmãos, é do homem. O homem, num momento como esse, ele precisa se posicionar. Mesmo que por dentro dele ele esteja aflito, ele precisa mostrar para a família que ele é o cabeça, que ele é o sacerdote e que ele vai buscar em Deus uma solução. E a mulher, irmãs, ela tem que buscar a sabedoria de Deus nesse momento. Porque muitas vezes a maior pressão que os nossos maridos sofrem é de nós mesmas. E aí, você não está vendo que a plantação já secou? Você não está vendo que a terra está seca e que não chove? Você não vai fazer nada. Você vai ficar aí sentado. E como deve ser difícil para o meu marido e para o marido de vocês ouvir isso das nossas bocas. Enquanto a única coisa que eles precisam nesse momento é do nosso silêncio e do nosso ombro. E eles partiram agora para Moabe para passar algum tempo. Com certeza a palavra, o texto em hebraico, traz uma palavra chamada lagur, que significa habitação provisória. Isso demonstra que a intenção daquele povo era ficar apenas algum tempo, até a crise, o pior da crise, passar. Mas ele se esqueceu
Elimeleque se esqueceu, ou talvez nem tinha conhecimento, de quem era o povo moabita. Os moabitas foram gerados numa situação de grande pecado, uma situação de engano, de incesto. A filha mais velha de Ló, com medo de não sobreviver, com medo de não ter um descendente que cuidasse dela, porque onde eles viviam só havia o pai de homem, e ela e mais uma irmã, ela toma uma decisão. Ela embriaga o pai e abusa do pai, porque o que ela fez foi isso. Ela literalmente abusou do pai, deu um boa noite Cinderela para ele e abusou dele, e ali ela concebeu. Concebeu um filho e, não satisfeita com isso, ela ainda induz a sua irmã mais nova a fazer a mesma coisa. E o que isso diz para nós? Esse povo foi gerado debaixo da vontade do homem, da soberania da vontade do homem, que escolheu sobreviver a qualquer custo, mesmo que fosse debaixo de maldição, de pecado e de vergonha. E eles deixaram Belém, que era o lugar da providência, da provisão, da vontade de Deus, o lugar da vida, e foram para o lugar da morte, garantir a sobrevivência e a linhagem daquela família. E a partir daquele momento, eles entram debaixo de um jugo, debaixo de um domínio que havia sobre aquele lugar. Após algum tempo, morre Elimeleque. E diante da morte de Elimeleque, a gente fica pensando, o que aconteceu? O que aconteceu para esse homem falecer tão rapidamente? E eu fiquei pensando e buscando no Senhor, e o Espírito Santo me conduziu a entender que aquele homem morreu de tristeza, de desgosto, de culpa, de remorso, de arrependimento pela decisão que ele havia tomado. E naquele momento a habitação que era provisória passa a ser permanente. A palavra nos ensina que um abismo chama outro abismo. Um problema mal resolvido, um problema solucionado fora da condução de Deus nos leva a um problema maior ainda. E agora os 2 filhos de Elimeleque passam a liderar a família. E a primeira coisa que eles fazem é se casar. Se casar com mulheres moabitas. Deuteronômio 7:3, que é o livro que fala das normas, das ordenanças, dos ensinamentos, do se tomares esse caminho será abençoado, e se tomares aquele caminho será amaldiçoado, deixa claro, registra a proibição de casamento com pessoa de outros povos. Foi a maneira que Deus teve para proteger e resguardar o seu povo, para que o povo não se contaminasse com a cultura e a crença de outros povos. Não se misturem, isso era uma proibição, não era um conselho, não era uma possibilidade, era uma ordem. E aqueles 2 rapazes se casam com 2 moabitas. E o pior ainda é o que vem depois. Deuteronômio 23:3 declara que nenhum moabita, nem seus filhos até a 10ª geração, poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Havia uma maldição de exclusão da comunhão do Senhor para os moabitas. E para a sua descendência até a 10ª geração. Que coisa terrível. Isso quer dizer que até a 10ª geração da descendência dos filhos de Elimeleque e Noemi não teriam permissão para pisar na Assembleia do Senhor. Eles não poderiam receber os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. Eles não poderiam entrar na Assembleia para adorar, para louvar, para se casar, para consagrar os seus filhos. Eles estariam excluídos da presença do Senhor. E a situação agora ainda fica mais grave, porque eles decidiram garantir a continuidade da sua família a qualquer preço. Para aquele povo, era muito importante ter descendentes.
A descendência era um sinal da bênção do Senhor sobre aquela família. E isso era tão importante para eles que foi criada a lei do levirato. Se um homem morresse sem ter filhos, o parente mais próximo teria que se casar com a viúva e suscitar descendência àquele homem que havia morrido. De tão importante que era para aquele povo isso, manter o nome. O nome precisava estar registrado no livro da genealogia. E passam agora quase 10 anos. E aqueles 2 homens, que eram os cabeças daquela família, que eram os que protegiam e cuidavam daquelas mulheres, morrem. E agora Noemi se vê numa situação de total desamparo. Restam para ela 2 noras, moabitas, sem filhos. Eram agora 3 viúvas. Uma situação total de desamparo, desproteção, de ausência de provisão. E elas estavam agora numa situação de necessidade tremenda. O amor de Deus, ele é tão grande sobre nós que somos criaturas dele, e fomos criados à sua imagem e semelhança, que ele criou situações e conceitos e regras para que a mulher ficasse sempre amparada e protegida. Porque, irmãs, a nossa natureza é essa. Nós precisamos de alguém que seja cabeça em nossas vidas. Nós precisamos sim, nos sentir protegidas, amparadas, seguras. A mulher que não se sente segura, ela se rebela. A mulher que não se sente segura, ela pula na frente do homem, porque ela quer se sentir segura de qualquer jeito. E por isso Deus criou leis para que nenhuma mulher ficasse desamparada, porque uma mulher sozinha era quase como uma indigente. E aquelas mulheres agora estavam nessa situação, numa situação de indigência, sozinhas, desamparadas, abandonadas. Mas Deus é lindo. E nesse exato momento a providência do Senhor entra. Irmãos, nesse momento, Noemi ouve falar que havia pão em Belém, que havia alimento sobre o povo do Senhor. O tempo de Deus é soberano. A gente pode espernear, a gente pode correr, a gente pode pegar atalho, a gente pode fazer o que quiser, porque na hora certa, a vontade de Deus será soberana nas nossas vidas. E naquele momento, Deus faz com que Noemi saiba que tudo em Belém era diferente. E com certeza, irmãos, já havia um bom tempo que a situação de Belém já havia mudado. E agora vem o tempo de regresso. E aquelas 3 viúvas tomam o caminho de Belém. E eu acho lindo a maneira com que aquelas noras se submetem a Noemi. Elas acompanham Noemi. Eram mulheres de costumes diferentes, de hábitos diferentes, que vinham do meio de um povo diferente. Para elas não era natural acompanhar a família do marido. Mas elas viram algo diferente na vida de Noemi. Noemi significa minha doçura, ou então agradável. E com certeza isso mostra que Noemi era uma mulher de Deus. O testemunho de vida de Noemi atraiu aquelas mulheres. E elas se submeteram a Noemi, porque ela exercia uma autoridade de amor. Mas já no caminho, Noemi manda aquelas noras irem embora. E é muito louco isso. Como pode? Uma senhora de idade, frágil, ela tinha cerca de 80 quilômetros para percorrer. Moabe ficava a leste do Mar Morto. Ela tinha que andar muito, subir muito, porque Belém fica numa região montanhosa. E era um caminho difícil e até mesmo perigoso, porque havia muitos ladrões, oportunistas, salteadores no caminho. E ela escolhe mandar aquelas mulheres embora, parece loucura.
Mas isso demonstra o estado emocional de Noemi. Como ela estava emocionalmente fragilizada e até mesmo destruída. Sem direção, sem discernimento, sem foco, sem esperança. Ela não estava lúcida. Ela estava realmente enlouquecida, porque sozinha ela não conseguiria chegar a Belém. E quando ela insiste com as noras para que elas regressem, para que elas voltem para Moabe, a impressão que dá é que ela realmente queria morrer ali. Mas apesar de saber que em Belém ela encontraria provisão para ela e para suas noras, ela estava vivendo uma crise agora emocional. A crise financeira, a crise de provisão havia passado, mas a crise dentro daquela mulher era real, era verdadeira. E as dores dela, a fome dela, o medo, a angústia, a amargura, era algo que estava dominando tanto, 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 que ela nem sabia o que ela estava fazendo. E somado a isso tudo, ainda veio algo muito pior. Diante do regresso de Orfa, ela manda que Ruth volte para os moabitas. Ruth que insistia em ficar com ela, e ela diz: volte para o seu Deus. Irmãos, eu não consigo imaginar alguém que conhece a Deus mandar o seu discípulo de volta para o mundo. Volta para o mundo, volta para o adultério, volta para a prostituição, volta para o roubo, volta para as drogas. Eu não consigo imaginar alguém que conhece a Deus falar isso. E foi o que ela fez com Ruth. Volte para o seu Deus. Ela realmente estava louca. Ela realmente estava insana. E isso foi consequência do seu pecado, da sua escolha errada, da sua culpa. Chegar em Belém com 2 noras moabitas era a prova do pecado. Se ela chegasse em Belém, naquele momento era só o que ela pensava. Se eu chegar em Belém com essas 2 moabitas, a minha vergonha ainda vai ser maior ainda. Ela estava preocupada com ela, com a humilhação, com a condenação, com as palavras de reprovação que ela sofreria. Ali a sua derrota seria completa e ela preferia que aquelas mulheres voltassem para o mundo. E Orfa volta. Orfa tomou uma decisão humana, segundo aquilo que ela conhecia, segundo aquilo que ela vivia. E o seu nome, Orfa, significa nuca, pescoço. E há uma conotação na língua hebraica de dar de costas. Tomar do arado e olhar para trás, abandonar a obra, se apostatar da fé. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós somos chamados, mas temos que perseverar para sermos escolhidos. Nós não entraremos no céu, nós não seremos arrebatados de qualquer jeito, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque o Senhor é santo, e sem santidade ninguém verá ao Senhor. Isso é um alerta para nós. Mas naquele momento de dor, naquele momento de conflito, de crise, de falta de rumo, a graça de Deus veio. Ruth era diferente. Ruth significa amiga. E amiga nos faz lembrar de amizade. E amizade nos leva à intimidade. Nós não somos íntimos daqueles a quem nós não conhecemos. Nós só somos íntimos dos nossos amigos. E Ruth era a intimidade. Ruth se posiciona naquele momento e ela diz: eu vou com você, eu não vou voltar, eu continuarei com você para onde você for. Noemi deu seu testemunho para Ruth. Ela discipulou, ela ensinou, ela corrigiu, ela amou, assim como ela fez com Ruth, ela fez também com Orfa. Ela exerceu a autoridade no modelo do pai. Essa autoridade, essa de paternidade que nós temos aprendido aqui. Mas quando nós desempenhamos, amados, a autoridade autêntica, a autoridade no amor do nosso Deus,
os que estão sob a nossa liderança se submetem naturalmente. Isso é apenas uma consequência. Você não precisa fazer força, você não precisa gritar, você não precisa buscar estratégia. Isso é natural, porque o amor acolhe, o amor atrai, o amor encobre multidão de pecados, o amor ampara. E se você deseja que os seus liderados, que aqueles que estão debaixo da sua autoridade, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, se submetam a você, ame. Mas não o amor do mundo, que é o amor egoísta, o amor que só pensa em si próprio. Mas o amor de Deus, o amor ágape, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que renuncia, o amor que tudo suporta, que tudo crê e que não desiste. É esse amor que deve estar presente na sua autoridade. E agora o que Ruth vê na vida de Noemi, a levou para Deus. A levou para o Senhor e trouxe conversão. Através do discipulado e da paternidade que Noemi exerceu. Há 2 ditados que eu gosto muito, que falam muito sobre a vida do evangelista, a vida do pregador da palavra de Deus. Um diz que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Mais poder do que as suas palavras tem o seu exemplo, tem a sua vida, tem aquilo que as pessoas veem na sua vida. E só a verdade que há nos seus gestos pode trazer salvação para a vida do outro. O outro é: pregue sempre o evangelho. Se for necessário, use palavras. A sua vida tem que ser a Bíblia. A sua vida tem que ter o poder que há na palavra de Deus. A sua vida tem que fazer com que as pessoas se sintam atraídas ao Pai. E isso é consequência do discipulado e da paternidade. Tudo que Noemi investiu na vida de Ruth, ela recebe de volta nesse momento. Ela ganha não só uma amiga, mas ela ganha uma filha. E talvez até na visão do povo de Israel, ela ganha um filho, que é aquele que tinha condições de cuidar, de amparar e de proteger. A declaração de amor, lealdade, fidelidade e gratidão que Ruth faz a Noemi, foi nada mais, nada menos do que o fruto das sementes que Noemi plantou na vida de Ruth. Foi fruto do trabalho que Noemi teve na vida de Ruth. Irmãos, verdadeiramente Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A bênção, o cuidado e o amparo do Senhor muitas vezes chega até as nossas vidas através dos nossos filhos espirituais. Às vezes não vai chegar até através dos nossos parentes consanguíneos, vai chegar através de um filho espiritual. E foi isso que aconteceu com Noemi. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, irmã, que tudo aquilo que você investir de bom na vida das pessoas que o Senhor enviar até você, você vai receber no mínimo em dobro. No mínimo em dobro. Por isso nós não temos tempo a perder. A gente precisa sim arregar as mangas. A gente precisa sim se posicionar, porque a seara é grande. E muitas pessoas estão morrendo de fome de Deus, de fome da palavra, de fome da esperança. Estão morrendo por causa da angústia, da dor do pecado, porque não têm esperança para gerar fé em seus corações. E poucos, irmãos, muitos poucos são aqueles que se dispõem a ser ceifeiros. Mas algo lindo acontece agora, o tempo de resgate. Ruth age, ela se posiciona, ela toma uma atitude. Ela decide honrar a sua sogra e também a memória do seu marido. Mas ela faz algo que nós precisamos fazer diariamente. Ela confessa com a sua boca a Deus como Senhor e Salvador. A Deus como soberano da sua vida. Salmo 25, 14 nos diz, nos ensina
que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é reconhecer que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele não falha e nem tarda, mas antes faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E quando nós nos rendemos à soberania do Senhor, Ele abre a porta da intimidade. A intimidade que nos leva a conhecer a aliança em Jesus. A Jesus que é o caminho, a verdade e a vida em abundância. A vida em abundância é a vida cheia de esperança, cheia de fé. De aflição sim, de problema sim, de luta sim, mas não tem como ter vitória se a gente não passar pela luta. A vida repleta de vitórias, de alegria, porque nele nós somos mais que vencedores. E ela age, mas faz a sua confissão pública de fé e se rende a Jesus. Ela foi até a cruz e passou a ter direito à aliança da vida eterna. Todo o escrito de dívida que havia sobre aquela mulher, o escrito de separação, de exclusão do povo e da presença do Senhor, toda a maldição foi quebrada e uma nova história foi escrita para Ruth ali. E ela passou agora a ser filha. E é lindo quando a gente conhece o Antigo Testamento e a gente vê como Jesus se manifesta e se revela a muitos ao decorrer do Antigo Testamento. Ele fez isso com Abraão, quando os 3 anjos aparecem para ele e entregam a revelação de que ele teria um filho nos braços 1 ano depois. Ele faz isso com Josué, quando Josué entra para tomar posse da terra prometida como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele faz isso a Jó, quando não restava mais nada a ele. Jó declara que o Redentor dele vivia e se levantaria a favor dele. E agora ele faz com Ruth. Ai, irmãos, e elas chegam agora em Belém. E é tempo de restauração. Restauração da intimidade com o Senhor. E houve uma grande comoção, espanto, surpresa, alegria. Ao contrário daquilo que Noemi esperava, elas foram acolhidas, elas foram bem recebidas. E Noemi, nesse ambiente acolhedor, nesse ambiente aconchegante e familiar, ela agora abre o seu coração. E essa mulher expõe toda a sua dor, toda a sua amargura, todo o desgosto que ela viveu nos últimos 10 anos. O estado de Noemi nada mais foi do que consequência, do que resultado da sua falta de intimidade e comunhão com o Senhor. A amargura, irmãos, só encontra lugar no nosso coração quando nós estamos sem esperança. Quando não há mais esperança nenhuma, a amargura entra e entra com força e domina todos os espaços vazios. A esperança só ficará viva no nosso coração através de um relacionamento de intimidade com o Senhor, de rendição, de humilhação, de nos apropriarmos da sua palavra, das suas promessas, de nos rendermos à sua vontade e sermos gratos por tudo aquilo que Ele está fazendo. Porque como lá em Jó foi declarado, na guerra Ele te livra da espada e da fome Ele te livra da morte. Mesmo que a gente não veja, Deus está nos livrando de algo muito pior. E na maioria das vezes nós não conseguimos ver os livramentos de Deus a nosso favor e a favor das nossas famílias. Ai, irmãos, naquele momento a amargura encheu o coração daquela mulher. Mas ela entendeu que ela precisava confessar e ela precisava ser livre de todos aqueles sentimentos. A amargura precisa sair do nosso coração para que a nossa mente seja renovada, para que haja cura das nossas dores, das nossas perdas, das frustrações, das decepções, de todo o sofrimento que nós experimentamos, para que a gente assim esteja preparado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e reconhecer a bondade de Deus e o favor de Deus nas nossas vidas.
ela precisava sim confessar o seu pecado, a sua revolta, porque ela culpou a Deus. Ela lançou sobre Deus tudo aquilo que ela tinha perdido, todo o luto, toda a dor. Ela admite então os seus erros. E assim, o Espírito Santo pôde limpar o coração dela para que ela pudesse estar pronta para viver os propósitos de Deus. Foi o mesmo que Deus fez na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Esther, na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de Noemi, na minha vida e na sua vida. Diariamente nós precisamos nos render ao Senhor, confessar o nosso pecado, quebrantar o nosso coração, irmãos. É só assim que nós podemos ter uma vida de santidade, porque o pilar central, a coluna central da santidade é uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de rendição e humilhação diante do nosso Deus e Senhor. Mas aquela mulher agora, aquelas mulheres chegam em Belém e era tempo de colheita. Era sinal, confirmação da bênção de Deus. Era o anúncio que o inverno havia passado e a primavera já era presente. A crise acabou, já há frutos. Era como se o Senhor falasse para Noemi: desperta, Noemi, seja bem-vinda à minha casa, seja bem-vinda à minha presença. Lá em Cantares, no capítulo 2, os versículos 10 e 13, isso é falado de uma maneira muito clara. O amado fala para a sua amada: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. É Deus falando para a sua igreja: venha comigo, igreja. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os seus primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. É o Senhor nos recebendo. E muitas vezes nós estamos tão mergulhados na nossa crise que nós não conseguimos ouvir o canto dos pássaros, sentir o perfume das flores e ver os frutos que já estão nas árvores. E agora a gente percebe claramente uma mudança na postura e na conduta de Noemi, porque agora ela estava cheia de esperança. Mas diante da situação dela, Ruth toma a iniciativa de cuidar dela e parte para buscar alimento. E parte para os lugares de colheita para trazer a provisão. Mas logo em seguida a gente pode perceber que Noemi reage. E ela retoma sua posição de líder, de discipulador e pai. Quando você estiver precisando de colo, saiba que Deus vai levantar um de seus discípulos para cuidar de você. Por isso, irmãos, nós precisamos ter discípulos. Por isso nós precisamos ter filhos espirituais. Porque muitas vezes a gente cuida e outras tantas a gente é cuidado. Deus nunca abençoa individualmente, mas Ele sempre abençoa pensando no coletivo. A sua bênção nunca é somente para você, mas ela é para muitos. E agora a gente vê essa mulher reagir de uma maneira diferente e retomar a sua posição. Isso fica muito claro no decorrer dessa narrativa, a forma com que Noemi conduz Ruth. Mas essa mudança acontece por quê? Porque agora ela está na casa do pão. Ela está no lugar da providência e da provisão. Ela agora está segura, ela está amparada, porque ela está no centro da vontade do Senhor. Amados, é muito importante a gente estar na casa do Pai, aqui. Porque é aqui que o centro da vontade de Deus vai vir para as nossas vidas. É aqui que nós vamos receber a porção de esperança que a gente precisa para cada semana, para cada dia, para cada tempo da nossa vida.
E através da restauração da intimidade com Deus, abre-se a porta do discernimento. E o Espírito Santo agora entra e ceia com Noemi. Partilha o pão da sabedoria, partilha o pão do ensinamento, da orientação, do consolo, da cura, do perdão e do amor. O Espírito Santo agora tem liberdade para agir não só na vida de Noemi, mas também na vida de Ruth. E a partir desse momento, a vontade de Deus passa a ser soberana na vida daquelas mulheres. E Noemi, cheia de discernimento, cheia do poder de Deus, cheia da presença do Espírito Santo do Senhor, ela orienta a Ruth passo a passo. E se a gente estudar um pouco mais, a gente vê que foi de uma forma muito ousada, e eu posso dizer até mesmo arriscada. Quando Ruth descobre os pés de Boaz, ela está quase que o ameaçando. O resgatador, que era aquele que tinha que se casar com a viúva e cumprir a lei do levirato, se ele não cumprisse a lei do levirato, se ele se negasse a casar com a viúva, ela tinha o direito de publicamente, diante de toda a comunidade, envergonhar aquele homem. E para isso ela retirava as 2 sandálias dos seus pés, cuspia em seu rosto e ainda o amaldiçoava. E ela dizia para aquele homem: de hoje em diante sua casa se chamará a casa do descalçado. O descalçado era o escravo. O livre, o homem livre, a mulher livre andava calçada. Estar descalço significava escravidão. Significava que ele tinha uma dívida tão grande que ele precisou pagar a dívida com a sua própria vida. E essa era a maldição que era lançada sobre aquele homem e a sua descendência. E naquele momento era como se Ruth estivesse falando com Boaz: se você não se casar comigo, eu vou te envergonhar. E ela vai além. Além de descalçar os seus pés, ela ainda pede a ele que jogue a capa sobre ela. Era um pedido de casamento. Quando o homem lançava a capa sobre uma mulher, ele estava pedindo ela em casamento. E seria algo muito constrangedor uma mulher pedir um homem em casamento. E ela fez isso. Ela pediu Boaz em casamento. Algo muito arriscado. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na frente, nós não temos medo de ser ousados. Nós não temos que ter medo de nos arriscar e de fazer aquilo que todo mundo diz que é loucura. Porque Deus sabe com quem Ele lida. Ele sabe a quem Ele escolhe. E Ele conhecia Boaz, Ele era o escolhido, Ele era o resgatador. Ele não encarou a atitude de Ruth como uma ameaça, uma afronta. Mas antes ele entendeu que aquilo era uma lembrança da responsabilidade que ele, Boaz, tinha diante do Senhor. E agora, Noemi vê através da vida de Ruth e Boaz o cumprimento do seu desejo de ver a sua descendência ser gerada. Ruth e Boaz foram os filhos espirituais de Noemi. E através da vida deles, ela foi amparada, ela viveu em segurança e ela garantiu a sua descendência. Ela foi tremendamente abençoada e teve uma vida feliz. Ruth teve o seu destino totalmente mudado. De maldita ela passou a ser bendita pela graça do Senhor. Foi honrada pelo Senhor pela sua fidelidade, lealdade e gratidão com Noemi. E ela passou a ter o direito de ser filha do Deus Todo-Poderoso. Deus cumpriu o propósito na vida de Noemi, na vida de Ruth e Boaz. Ele também honrou os seus filhos Elimeleque, Malom e Quilion, porque suscitou a descendência. Aqueles homens tiveram os seus nomes na linhagem, na genealogia do povo de Israel. E especialmente, eles tiveram contribuição naquela linhagem, porque o nosso Deus é amor.
E Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, mesmo quando nós saímos da rota. Mesmo quando nós partimos para a direção contrária. É claro que há um preço a ser pago quando nós nos afastamos da vontade de Deus. Como aqueles que morreram no deserto após 40 anos. Como Elimeleque, Quilion e Malom, que morreram em Moabe. Como muitos outros que ficaram à beira do caminho e não viram suas promessas. Há um preço a ser pago e a família de Noemi pagou um alto preço. Um preço de morte, de luto, de choro, pranto, vergonha. Mas o Senhor os abençoou. Através de Ruth e Boaz, essa família gerou Davi. Essa família gerou Jesus. A graça de Deus, irmãos, ela é sempre maior do que a consequência do nosso pecado. A bênção de Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo de ruim que possa ter acontecido na nossa vida. O nosso resgatador, Jesus, sim, já nos justificou. Já encobriu todos os nossos pecados, já lançou no mar do esquecimento. Já se esqueceu tudo. Já fez tudo novo. Mas nós precisamos, como Noemi, abrir o nosso coração. Nós precisamos permitir que o Senhor nos sonde, nos mostre aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nos move, aquilo que nos motiva. Aquilo que nos tira o sono. Aquilo que nos faz entrar por caminhos que não são os caminhos do Senhor para nós. E para isso nós não podemos ter vergonha. Nós não podemos ter melindre. Nós não podemos ter medo de nos expor diante do nosso Deus. E confessar sim os nossos pecados. E admitir sim as nossas fraquezas. E confessar a nossa amargura e até as nossas diferenças com Deus. Senhor, olha aí, você esqueceu de mim. Você não está vendo tudo que eu estou passando, Senhor? Quantas vezes isso passa pelas nossas cabeças? O Senhor abençoa a minha direita, o Senhor abençoa a minha esquerda, o Senhor abençoa na minha frente e atrás e eu. Eu estou aqui, o Senhor não está vendo? Será que alguém aqui é diferente de Noemi? Após o luto, após a fome, após o abismo, atrás de um abismo e atrás de outro abismo, da vergonha, do medo, da angústia, da escolha errada, da decisão errada, do comportamento errado, do pensamento errado, do julgamento errado. Irmãos, não há tempo para a gente desperdiçar e perder. É tempo de rasgar as nossas vestes. É tempo de boca no pó, é tempo de cinza nas nossas cabeças. Nós não temos tempo a perder, irmãos. Nós temos buscado o avivamento. Desde que eu me converti há 26 anos atrás, eu tenho ouvido falar, o avivamento vai chegar. O Brasil será o celeiro do avivamento. Mas eu não tenho visto, a começar de mim, uma igreja que se arrepende. Uma igreja que se prostra. Uma igreja que se humilha na presença do Senhor. Irmãos, a palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos recebido muito. Nós não estamos no engano. Nós não estamos na ignorância. Nós estamos recebendo conhecimento e conhecimento profundo. Qual a desculpa que a gente vai dar? Qual a desculpa que eu vou dar? Qual a desculpa que você vai dar? No culto de Ano Novo, na carta aqui, está depositada aqui a minha carta. Eu pedi a Deus que eu não queria continuar sendo covarde. Que eu não queria continuar fugindo da vontade de Deus na obra dele. E há 2 semanas atrás, o Paulo chegou em casa e falou, Valéria, o pastor falou que daqui a 2 semanas a quinta-feira é sua. Eu falei, Paulo, eu estou com dengue. Irmãos, eu estava no auge da dengue, 2 dias de febre, dor. Eu estava muito prostrada, muito desanimada. E eu falei, Pai, agora é a hora do Senhor vir com a sua graça sobre a minha vida, porque eu não posso dizer não.
Eu assumi um propósito contigo. Irmãos, não há tempo a perder. Eu não quero mais perder tempo. Por isso eu tenho buscado rasgar o meu coração diariamente na presença do Senhor. Não que eu esteja conseguindo, irmãos. Essa palavra foi um instrumento de Deus para me quebrar, para me abrir, para eu rasgar as minhas vestes. Quando eu compartilhei com as irmãs aqui, mulher, esposa, eu estava falando de mim, irmãs. Eu estava falando de mim. Porque só vai chegar até aí se for verdade na minha vida. Se não for verdade na minha vida, não vai te alcançar, não. Então, para te alcançar e para alcançar todos que Deus mandar até mim, tem que ser verdade. Eu tenho que tirar a máscara. Eu tenho que me render. Eu tenho que permitir que a sonda entre, arranque um pedaço de mim. Isso vai doer. Isso vai trazer choro, vai trazer pranto. Muitas vezes vai trazer vergonha, exposição, mas é necessário para que a abundância de Deus chegue até a minha vida e para que a minha descendência seja a descendência de Deus. Seja abençoada, não seja excluída da casa do Senhor, mas seja uma descendência, uma linhagem de servos de Deus. Eu tenho responsabilidade com aqueles que virão depois. Não só com o meu filho que eu conheço, e que eu falo, mas com aqueles que eu ainda nem sei que virão. E por isso, irmãos, eu convido a você que está com seu coração amargurado, que a chama da esperança está quase apagada, para que você venha aqui comigo. Não é diante de mim, mas diante de Deus e diante do altar do Senhor, porque no altar do Senhor há alimento. No altar do Senhor há poder, há fogo. No altar do Senhor há um rio de águas limpas que querem fluir no seu interior. Então, se você está sofrendo algum tipo de crise, seja ela qual for, venha diante de Deus. Venha diante do Senhor. Venha se render a Deus para que Ele possa te lavar. Para que Ele possa estabelecer novas prioridades, para que Ele possa tirar o entulho dos poços, para que a água do Espírito possa fluir na sua vida e você seja cheio de discernimento. Para que o Senhor fale com você acordado, para que o Senhor fale com você dormindo, para que o Senhor fale com você em todo o tempo. Se você deseja viver essa pegada com o Senhor, vem aqui. Vem aqui porque é isso que eu estou buscando. Eu te convido a vir buscar junto comigo. A intimidade que nos revela Deus. Fique de pé, igreja. Fique de pé. A intimidade que nos revela o Pai. A intimidade que traz a presença que cura, que liberta, que restaura. Que abre a porta da presença do Senhor para que Ele possa partilhar o seu pão. Para que o seu pão, para que a sua carne e o seu sangue possam trazer para as nossas vidas aquilo que nós não temos. Possa nos encher de esperança, de fé, de alegria, de descanso. Para que a hora que você deitar na sua cama, o sono venha e você durma. E você acorde tomando posse de cada uma das misericórdias do Senhor que são liberadas diariamente sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu espírito, sobre a sua alma, sobre a sua carne. Irmãos, é tempo sim de quebrantamento. É tempo de experimentar algo novo na presença do Senhor. É tempo de avivamento, sim, mas para isso nós precisamos nos arrepender. Para isso nós precisamos entrar na brecha. Para isso nós precisamos colocar a boca do pó, rasgar as nossas vestes, colocar cinza sobre as nossas cabeças e chorarmos e nos quebrantarmos e nos arrependermos. Pai,
Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque Tu és sim o Deus da nossa vida. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Mas Tu és o nosso Pai. O Pai, Senhor, que cuida de nós. O Pai que nos ampara. O Pai que conhece cada uma das nossas necessidades. O Pai que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Pai que esquadrinha a nossa alma e que coloca a luz naquilo que há treva. Pai, em nome de Jesus, o que nós te clamamos agora, Pai, é para que o arrependimento realmente seja gerado no nosso coração. Da mesma forma com que o Senhor fez lá com Noemi. Porque foi o arrependimento, foi a confissão daquela mulher, foi a exposição de tudo aquilo de podre que havia no seu coração e na sua mente, que permitiu que o seu Espírito Santo trabalhasse na vida dela, que permitiu que o teu Espírito Santo trouxesse transformação pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim fazer conhecido o teu nome. Senhor, faça conosco nessa noite isso, Pai. Precisamos, Pai, precisamos viver uma vida de intimidade com isso, contigo, mas para isso, Senhor, nós precisamos nos render. Nós precisamos, Senhor, olhar para dentro de nós, esquadrinhar e reconhecer tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tudo aquilo, Senhor, que é humano, que é natural, mas que nós decidimos abrir mão, para que possamos ser aperfeiçoados no caráter de Cristo, no amor de Cristo, para que possamos, Senhor, tomarmos posse da justificação que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Sim, Pai, queremos exercer a liderança através de uma autoridade saudável, através de uma autoridade que ama, através de uma autoridade que se importa, através de uma autoridade que se entrega, que se doa, que abraça. Senhor, nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. E te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo entre. Declaramos que a porta da nossa existência está aberta, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Senhor, mantém-nos firmes e fortes, mantém-nos de pé, dá-nos a visão, Pai, a visão que vem de Ti, dá-nos o discernimento para que possamos a cada dia fazer as escolhas que nos levam para o centro da Tua vontade. Pai, sê conosco, sê com as nossas famílias, sê com todos aqueles, Pai, que estão debaixo da nossa autoridade, e cumpre a Tua vontade no nosso meio, Pai. Assim nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és o nosso Deus e Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês que tiveram paciência comigo, agradeço o pastor Ezequiel, pastor Marcos, e a toda a nossa liderança que tem sido bênção na nossa vida.